E aí, pessoal, se a ideia é começar a montar uma carteira de fundos imobiliários ou talvez dar uma organizada na que já existe, este é o lugar certo. Hoje, a gente vai detalhar o passo a passo de como montar uma carteira de FIIs que a gente chama de arroz com feijão para 2025. E por que esse nome? Porque é aquele básico que funciona, sabe? Que dá sustância, que é a base para construir um futuro sólido nos investimentos. O nosso caminho aqui hoje é bem direto ao ponto. A gente começa com os dois pilares de tudo, papel e tijolo. Depois, vamos evoluindo juntos, passando pela primeira carteira, para quem está começando, depois pela intermediária, até chegar numa carteira mais avançada. E para fechar com chave de ouro, o segredo para gerenciar tudo isso, entender o ciclo do mercado. Vamos nessa? Ok, vamos começar pela base e pelos pilares. Para construir qualquer coisa que dure, a fundação tem que ser muito forte. No universo dos FIIs, essa fundação tem dois tipos principais de fundos. Entender a diferença entre eles é, sem exagero, o primeiro e mais importante passo de todos. E aqui está a grande diferença. De um lado, os fundos de papel. Pensa assim, é como se o investidor, através do fundo, fosse o credor. O fundo empresta dinheiro para o setor imobiliário e recebe juros por isso. Do outro lado, os fundos de tijolo. Aqui a lógica é outra, é a de ser dono. É como ter um pedacinho de um shopping, de um galpão logístico, de um prédio comercial. Basicamente, a escolha é entre ser credor ou ser dono. Agora, um termo que precisa ficar muito claro, principalmente para quem está começando com os fundos de papel. High grade. O que é isso? Significa alta qualidade de crédito. Na prática, são fundos que só emprestam dinheiro para devedores muito confiáveis, com o melhor nome na praça. No início da jornada, isso não é uma opção, é a regra de ouro. Segurança em primeiro lugar, sempre. Agora, vamos para a parte prática. Nível 1, a primeira carteira. Ela foi pensada para quem tem um patrimônio de até R$ 10.000. E olha, não precisa se preocupar com o valor do aporte inicial. O mais importante é a consistência. Aportes constantes, mesmo que pequenos, vão construindo o patrimônio com o tempo. Então, esse é o primeiro marco. Um patrimônio líquido de até R$ 10.000. Lembrem-se, aportes de R$ 100, R$ 200 por mês, somados com o reinvestimento dos próprios dividendos que os fundos pagam, fazem esse valor ser alcançado bem mais rápido do que se imagina. É um processo de acumulação. E as regras para esse nível são bem simples e diretas. O objetivo é ter mais ou menos 5 fundos no total. Desses, 1 ou 2 serão de papel. E lembrando, sempre high grade, sem inventar a moda nessa fase. A maior parte, de 3 a 4 fundos, vai ser de tijolo. O foco é total em simplicidade e qualidade. E visualmente, a alocação fica mais ou menos assim. A maior parte do patrimônio, como dá para ver, vai estar em ativos de tijolo. Eles são mais tangíveis, mais fáceis de entender no começo. O restante fica na segurança dos papéis high grade. É um mix inicial bem conservador, com foco em ativos reais. Tá, mas na hora de escolher os fundos de tijolo, o que a gente procura? Tem um checklist de 3 pontos. Primeiro, mais diversificação, ou seja, fundos com vários imóveis e vários inquilinos, para diluir o risco. Segundo, mais qualidade. Pensar em boa localização, prédios modernos. E terceiro, mais histórico. É bom procurar fundos com pelo menos uns 3 anos de vida, que já passaram por alguns testes do mercado. Certo, o patrimônio foi crescendo e agora é a hora de evoluir. Vamos para o próximo nível, a carteira intermediária, que foi pensada para um patrimônio entre 30 e 50 mil reais. É aqui que a gente começa a adicionar um pouco mais de diversificação e complexidade. Esse é o nosso segundo grande marco. Com um patrimônio nessa faixa, já dá para ter uma carteira bem mais robusta, com mais ativos e até com estratégias um pouco diferentes, mas claro, sem nunca perder o foco na qualidade que a gente construiu até aqui. As regras agora, olha só, praticamente dobram. O objetivo é ter por volta de 10 fundos, podendo chegar até 12. A parte de papel sobe para 3 ou 4 e a de tijolo vai para 6 ou 7. Sabe por quê? Porque isso permite diversificar não só entre os setores, mas dentro dos próprios setores, como shoppings ou galpões. A alocação em percentual continua bem parecida, mas o pulo do gato aqui é outro. Com mais fundos, a gente pode usar estratégias que se complementam. Por exemplo, no setor de shoppings, dá para ter um fundo focado no público de alta renda e outro mais popular. Ou em escritórios, um focado em regiões super premium e outro em áreas com potencial de crescimento. A gestão aqui começa a ficar mais interessante. E agora, o que é bem legal nesse estágio é a ideia da pimentinha. Com a carteira mais robusta, já dá para pensar em adicionar um tempero. O que isso quer dizer? Manter o núcleo dos fundos de papel como high grade, mas talvez adicionar um fundo middle risk. Pensa nesse fundo como um que assume um pouquinho mais de risco para buscar um retorno um pouco maior. Mas é só um, tá?
É uma pimentinha para dar um sabor a mais, sem estragar o prato principal. E chegamos ao nível avançado. Para quem já acumulou um patrimônio acima de R$ 50 mil, aqui a estrutura da carteira ganha ainda mais sofisticação, o que permite uma diversificação muito mais profunda e estratégica. Superar a marca dos R$ 50 mil é um passo bem importante. A partir daqui, a quantidade de ativos permite uma diluição de risco muito mais eficiente e a chance de implementar estratégias mais elaboradas em todos os setores do mercado imobiliário. Com esse patrimônio, a meta é ter de 15 a 20 fundos. A parte de papel pode ter de 3 a 6 fundos, e a de tijolo, de 9 a 12. O ponto crucial aqui é que com essa quantidade é possível ter no mínimo 2 fundos em cada segmento principal: shoppings, logística, renda urbana e escritórios. Isso protege muito a carteira caso uma única estratégia dê errado. Mas por que mesmo nesse nível avançado, a gente evita os fundos high yield? Bom, esses são os fundos de papel de maior risco. Esse estudo da Finclass mostra o motivo de forma brilhante. Na média, o risco extra que se corre neles não compensa o retorno. A chance de uma grande perda acaba com qualquer ganho adicional que poderia existir. Por isso que o nosso arroz com feijão foca em high yield e, no máximo, um pouco de middle risk. Ótimo, a carteira está montada. Mas ela não é algo estático, parado no tempo. A verdadeira maestria está em ajustar a alocação de acordo com o momento da economia. Entender o ciclo de mercado é o que vai separar uma boa carteira de uma carteira excepcional no longo prazo. E a grande variável que muda o jogo são as taxas de juros. Mas atenção, não estamos falando só da Selic, e sim dos juros de longo prazo. São eles que refletem as expectativas do mercado para a inflação e para a economia nos próximos anos. E é essa taxa que realmente impacta o valor dos imóveis e que, portanto, nos dá o sinal de como ajustar a carteira. Em um cenário de juros longos altos, o segredo é pesar a mão em tijolo, podendo chegar a 70% da carteira. Por quê? Porque juros altos pressionam o preço dos FIIs de tijolo para baixo. Isso acaba criando uma grande janela de oportunidade para comprar bons ativos com bom desconto. É a hora de ir às compras. E no cenário oposto, com os juros de longo prazo muito baixos, aqui a estratégia se inverte completamente. A carteira deve ficar mais defensiva, com até 70% em papel. Nesse ambiente, os fundos de tijolo tendem a ficar mais caros e os fundos de papel acabam protegendo a carteira para o ciclo de alta de juros que geralmente vem na sequência. Mas se toda essa análise do ciclo de juros parece um pouco avançada por agora, não tem problema. Qual é o ponto de partida ideal? A regra de ouro. Começar com 50% em papel e 50% em tijolo. É a alocação para não ter dor de cabeça. Uma carteira balanceada que foca em qualidade, diversificação e histórico permite dormir com tranquilidade enquanto os dividendos são reinvestidos. E assim, a gente conclui essa jornada. Passamos pela estrutura, pelos níveis de evolução e pela gestão dinâmica de uma carteira arroz com feijão. O mapa está traçado, a questão que fica agora é: qual será o primeiro tijolo ou o primeiro papel a ser colocado na construção desse futuro financeiro? A decisão começa agora.